Todos, Boa noite. que prazer, que alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. E é muito bom poder estar aqui, ver pessoas conhecidas e outros não tão conhecidos assim. Jesus certa vez ele disse assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, eu vou estar junto lá, né? Eu não tenho dúvidas que o Senhor está aqui. E é bom a gente poder ver rostos não tão conhecidos, porque a gente precisa começar a se acostumar com a fisionomia daqueles que um dia a gente vai viver eternamente juntos, né? E a gente começa a fazer esse estágio e fazer essa preparação aqui na Terra, né? Então é muito bom ver aqui amigos que estão se achegando a esse lugar. Eu não tenho dúvidas de que esse aqui será um centro de salvação aqui nesse bairro, né? Para a honra e para a glória de Deus. Sabe que enquanto o Mário falava o seu testemunho, e é muito bom ouvir testemunhos, né? Eu quero encorajar vocês aqui a ter mais testemunhos sempre, contar as bênçãos que o Senhor tem feito na vossa vida, né? E quando a gente conta, quando a gente testemunha, nós estamos primeiro fortalecendo a nossa fé. Aquele que testemunha fortalece a sua fé, mas também aquele que ouve também é fortalecido, né? Deveriam haver muito mais testemunhos no nosso meio, né? Os testemunhos, eles são realmente poderosos. Enquanto ele falava, me veio à mente um texto de Hebreus capítulo 13, e esse é um texto da Bíblia muito bonito, que nós devíamos tê-lo grifado na Bíblia e também no nosso coração. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Algumas versões diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. E se Jesus fez esta obra na vida dessa família, Ele também está desejoso de fazer na nossa vida. Sabe que corre pela internet uma porção de histórias. Umas são verdadeiras, outras a gente não sabe se é verdade ou não. Mas algumas histórias chamam a atenção. Conta-se uma história de que havia uma senhorinha, que ela tomava o ônibus sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo ponto de ônibus, sempre no mesmo horário, alguns dias por semana. Lá estava aquela senhora. Diz que essa senhora, quando entrava no ônibus, ela abria a janela do ônibus e ela carregava assim um saquinho pardo na mão, e nesse saquinho ela tirava algumas coisas e ficava jogando pela janela, e jogava para fora, e jogava para fora. Tinha um cidadão ali naquele ônibus que ficou observando aquela atitude daquela senhora e ficava pensando: o que será que essa senhora fica jogando pela janela? Ela está sujando a estrada, está sujando a rua e a estrada. E ele ficava encucado com aquilo. Todo dia aquela senhora ali abria a janela do ônibus e jogava algumas coisas para fora. Ficava jogando. Um dia ele se encheu de coragem e foi falar com aquela senhora. Ele disse assim: olha senhora, a senhora não vê que a senhora está sujando a estrada? Jogando coisas para fora? Isso não é cidadania? E ela falou assim: é que essa estrada ela é muito cinzenta, ela não tem cor. É uma estrada que não tem graça. E eu queria trazer um colorido para essa estrada. Então eu comprei sementes de flores e eu estou jogando sementes de flores pela janela. Ele falou: mas a senhora não vê que isso não vai dar em nada. Os pássaros vão vir aí, vão comer as suas sementes. A senhora está gastando seu tempo, a senhora está gastando seu dinheiro. Não fique jogando sementes de flores pela estrada. E aquela senhora falou assim: mas eu sei que dentro de pouco tempo nós só vamos poder ver as flores. No outro dia lá estava aquela senhora de novo. Abria a janela e ficava jogando sementes para fora. Aquele homem foi ficando indignado, né? Falou: não tem jeito, não tem mais o que falar para essa senhora mesmo. Eu já desisto, já falei, já fiz minha parte. E ele passou algum tempo, ele começou a perceber que aquela senhora não tomava mais o ônibus no horário e ela desapareceu.
E aquele homem ficou pensando, onde será que foi aquela mulher que ficava jogando sementes de flores pela janela? E foi falar com o motorista. O motorista fazia aquela linha de ônibus há muitos anos, ele conhecia todos os moradores ali. E aí perguntou. E o motorista falou assim, o senhor não sabe não? O que aconteceu com ela? Não. O que aconteceu? Ela morreu. Morreu? Ela morreu. Diz que no outro dia, aquele homem carregava um saquinho pardo na mão, e ele abria a janela e agora ele começava a jogar as sementes para fora. Passou algum tempo, e aquela estrada, que era uma estrada sem cor, sem flores, começou a perceber flores aqui, ali, acolá, e toda aquela estrada foi ficando florida. Isso parece pequeno, parece nem ser verdade essa história, mas ela tem uma lição, e é uma lição que fala do que a gente está deixando para trás, por onde a gente passa, não é? Que rastro a gente deixa, por onde a gente anda, não é? Você sabe que na Bíblia nós encontramos uma história, do ponto de vista bíblico, o rastro que a gente deixa depende da multidão que a gente está. A multidão que você está, com quem você está, é o rastro que você vai deixar para trás. Você sabe que a gente, por onde anda, por onde a gente entra, sai, a gente vai deixando um rastro, né? Pergunta para a gente pensar hoje à noite: que rastro, que marcas a gente deixa por onde a gente passa? Quando você entra no comércio, quando você sai do comércio, quando você entra no ônibus, sai do ônibus, que marcas você deixa? Que rastro você deixa? Você sabe que é interessante, uma pergunta para a gente pensar: como é que as pessoas vão se lembrar de mim o dia que eu não estiver mais aqui? Como é que elas vão se lembrar de mim? Uma pessoa que deixava um rastro positivo, otimista, ou era uma pessoa que deixava um rastro negativo e de pessimismo? Há pessoas assim, né? Pessoas que são pessimistas. Você conhece pessoas assim? Você não pode perguntar para ela como é que você está. Já perguntou? Tem pessoas assim. Se você perguntar para ela como é que você está, prepare-se para um rosário de problemas, né? Todos nós temos alguém assim na família. Eu tenho uma tia que é assim. Você não pode perguntar para minha tia como é que você está, porque ela vai decifrar um rosário de problemas. Interessante, né? Há os otimistas e os pessimistas. Conta-se uma história que um cidadão, ele era muito otimista. Ele sempre via as coisas boas, as coisas positivas. E um dia encontraram um cachorro morto. Mas não era um cachorro qualquer, era uma carniça. Sabe, as vísceras aparecendo, as moscas, o mau cheiro. E levaram esse otimista, esse cristão otimista, para ver o cachorro, para ver se ele tinha alguma coisa de bom para falar. Porque ele sempre tinha algo positivo, algo otimista. E diz que quando chegaram lá, ele olhou o cachorro, aquela carniça, colocou a mão assim, mau cheiro, todo mundo se afastou e todo mundo estava assim como vocês. O que será que ele vai falar? E diz que o otimista olhou atrás do cachorro, olhou na frente e disse assim: que lindos dentes tinha esse cachorro. Interessante. O otimista, ele sempre vê coisas boas, mesmo quando ninguém vê algo de bom. Ele conseguiu ver algo de bom num cachorro morto. Se você estivesse lá, para que você ia olhar, não? Qual seria a sua impressão? Sabe que o otimista, ele vê oportunidades nas dificuldades. O pessimista não. O pessimista, ele vê dificuldade em todas as oportunidades, ele vê dificuldades. Jesus era uma pessoa otimista. Era uma pessoa que atraía muita gente para si, para ele, porque onde Jesus estava sempre tinha uma multidão atrás de Jesus.
consigo ver Jesus um pessimista, alguém que era carrancudo, alguém que não é uma pessoa sisuda, séria. Não consigo ver Jesus assim. Eu imagino Jesus, alguém assim, realmente muito otimista. Porque as crianças queriam ficar perto de Jesus. Onde Jesus estava, tinha uma multidão sempre perto de Jesus. Ele era alguém realmente otimista, porque ele era o doador da vida. E onde tem vida, aonde tem gratidão, tem otimismo, né? Uma vez eu assisti um filme, era um filme bíblico, da cura daquele cego Bartimeu, quando Jesus curou aquele cego. E no filme, depois que Jesus curou, o cego ficou tão agradecido e tão feliz, que ele pulou em Jesus, agarrou Jesus, abraçou Jesus, e os dois rolavam na grama, Jesus e o cego. Você consegue imaginar Jesus rolando na grama com o cego? Mas era assim. Eu nunca parei para pensar nisso. Tão feliz e tão grato ele estava. Jesus era alguém otimista. Na Bíblia nós encontramos uma história. Essa história está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Se puder termos um pouco mais de luz para podermos ler o texto da Bíblia. Lucas, capítulo 7, versículos 11. Aqui nós encontramos um episódio, uma história conhecida nossa. Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele e os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade,